Olá, sejam bem-vindos. Hoje abordaremos o tema A Grande Pergunta. E para nos auxiliar neste tema, convidamos o nosso querido amigo Márcio Testugato. Seja muito bem-vindo, Márcio. É sempre uma satisfação e uma alegria estar aqui contigo. Boa noite, querida Rosemary e queridos espectadores que nos assistem. É um grande privilégio participar desse programa Consoladora contigo. Que bom, falar de Jesus e Evangelho é sempre uma obra gratificante para os nossos corações. E vamos então, Márcio, ver o que é essa grande pergunta, né? Porque está lá nessa mensagem no Evangelho de Lucas, em que Jesus diz: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Então, no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 47, intitulado A Grande Pergunta, psicografia de Francisco Cândido Xavier, baseado nessa frase de Jesus, e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Emmanuel nos alerta sobre a situação lamentável de todos nós, que lemos e ouvimos ensinos de Jesus e ainda temos muita dificuldade de compreender e de aplicá-los na nossa maneira de viver. Existem aqueles que dizem que teriam mais fé se ouvissem o Senhor de modo pessoal, em suas manifestações divinas. Acreditam que, pelas suas qualidades e conhecimentos, são merecedores de dádivas celestes que os convençam a ter fé nas palavras de Jesus. Outros consideram que o serviço do Evangelho é muito grande para a nossa capacidade humana e põe-se à espera de milagres imprevistos, sem perceberem que a preguiça misturada com a vaidade anula-lhes as forças. A grande maioria esquece que esse programa de fazer o que Jesus disse foi elaborado por nós mesmos, auxiliados pelos nossos benfeitores espirituais, na elaboração da nossa programação encarnatória antes de encarnarmos. Todos nós, naquela época, queríamos seguir Jesus e fazer os esforços que fossem necessários para aliviarmos as nossas consciências dos remorsos e das culpas que promoviam grandes dores da nossa alma. Consciências, consequências das atitudes e palavras que ferem a lei do amor, da justiça e da verdade, consequência das nossas imperfeições, das nossas más tendências, dos nossos vícios que ainda não havíamos corrigidos. Construímos as nossas casas, ou seja, o nosso mundo íntimo, sobre a areia das nossas ilusões, dos nossos instintos, das nossas vaidades, egoísmo e orgulho. Por isso fracassávamos, cometíamos desatinos, cometíamos crimes, atos inconfessáveis, prejuízos generalizados a tudo e a todos que não concordasse com a nossa própria ignorância. Achávamos que as glórias materiais e o ouro compravam o reino dos céus. Compravam os lugares junto a Deus e seus anjos. Passamos milênios fazendo o que não devíamos ter feito, fazendo as plantações de joio em vez do trigo. E, portanto, ainda hoje temos que colher as consequências daquilo que plantamos. Mas Jesus nunca se esqueceu de nós. Nunca nos desamparou. Ele sempre enviou seus mensageiros para nos auxiliar. Por isso, sempre tivemos ao nosso lado os nossos mentores espirituais. Amigos espirituais que nos amam muito, tentando nos proteger e nos inspirar aquele que seria o melhor caminho.
Nos faltou apenas aguçar a nossa capacidade de ouvi-los em nossos pensamentos. Mas a misericórdia divina está sempre atuante para que nós façamos aquilo que fez o filho pródigo, que quando se deu conta que estava enganado, que tinha perdido tudo, voltou para a casa do pai para tentar começar de novo. Mas agora, um novo direcionamento. Agora, seguindo as pegadas do mestre, fazendo a sua transformação moral, que nós também ainda não tínhamos feito. A parte boa que nos consola e dá esperança é que nunca é tarde para recomeçar um novo caminho. Deus é amor. E suas leis não são punitivas para toda a eternidade. A bondade e a justiça divina apenas nos coloca que tudo o que fizermos de errado deve ser consertado através da reparação e da correção. Tanto que o nosso querido Divaldo Franco nos deixou essa importante orientação trazida pela sua mentora, Joana de Ângeles, quando nos disse que errar é normal, mas todos temos o dever moral de reparar e corrigir a fim de aliviar a dor da nossa consciência. Para os espíritas, essa passagem reforça a importância da transformação moral e da prática constante no bem. Para isso, Jesus nos alertou com duas palavras simples: orai e vigiai. Tudo isso é um convite para a reflexão sobre nossas atitudes diárias e verificar se elas estão ou não alinhadas com os valores ensinados por Jesus. A coerência entre o que se crê e o que se faz é fundamental para o nosso progresso espiritual. Então, ficar orando e dizendo Senhor, Senhor, e não fazer o que eu digo, é interpretada pelos espíritos e pelo espiritismo na coerência que deve haver entre a fé e a prática, porque a verdadeira fé se revela nas ações e não apenas nas palavras ou rituais exteriores. Allan Kardec, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, enfatiza repetidamente que não basta crer, é preciso agir conforme os ensinamentos do Cristo. A fé sem obras é morta, como dizia o apóstolo Tiago. E a doutrina espírita reforça que a verdadeira fé é ativa, se expressa em atitudes como a caridade, a paciência, o perdão, a humildade e o esforço de se modificar moralmente, de tornar uma pessoa cada dia um pouquinho melhor que o dia anterior. Hoje pode ser um pouquinho melhor que ontem, e amanhã poder ser um pouquinho melhor que hoje. E assim nós seguimos, né, Márcia? É tão consolador saber disso, que nós temos a oportunidade todos os dias de praticar o que a gente estuda no Evangelho, que a gente estuda dentro da doutrina espírita. Eu quero agradecer a contribuição do Márcio, então, e agradecer a oportunidade, desejar um fraterno abraço para todos. Muito obrigada, Márcia.